Quando é que a gente decidiu que existe um tempo certo para viver as coisas? Ah, porque fulano fez tal coisa com 15 anos. Ah, porque ciclano fez tal coisa com 20 anos. Gente, ninguém liga. Brincadeiras à parte, eu entendo, né, que nós precisamos ter inspirações, né, histórias, enfim, pra gente, né, também se inspirar aí e alcançar e almejar certos objetivos. Porém, é muito importante que a gente faça com que essa inspiração, ela não se torne uma comparação. Estamos conversados? Bom, e falando em comparação, vocês conseguem entender que essa percepção de atraso, ela só é criada, ela só existe por causa da comparação? A gente acaba vivendo isso muito hoje por causa das redes sociais. Então, nós vemos todos os dias aquela pessoa que acorda às 5 horas da manhã, né, ou às 4 horas da manhã, vai correr ou vai fazer seu estudo ou alguma coisa, e a gente vê essa rotina perfeita sendo mostrada. Só que o que acontece é que nem tudo é perfeito e, logicamente, as pessoas elas só vão mostrar a parte bonita na internet porque é aquilo que convém. E então isso pode gerar um sério problema hoje pra gente, justamente por causa disso que eu falei, essa comparação. Porque você até às vezes começa a seguir a pessoa, começa a acompanhar pensando, não, porque eu quero me inspirar, porque não sei o quê. Só que convenhamos, gente, a sua vida é muito diferente da vida daquela pessoa que ela tá mostrando na internet, né? Então, às vezes, você acaba querendo tanto se inspirar, que chega uma hora que essa inspiração começa a virar comparação e quando você não consegue fazer as mesmas coisas que essa pessoa faz, você se sente frustrado. E isso gera uma química muito ruim no seu corpo. Então, você fica triste, você se sente... Aí vem a síndrome do impostor, você pensa que, tudo que eu faço nada dá certo. Então, a gente precisa tomar muito cuidado hoje com essas rotinas perfeitas e com essas vidas perfeitas, certo? Então, falando, né, sobre esse tipo de conteúdo, se você acompanha tudo, eu não vou falar para você parar de seguir, tá? Mas tome cuidado para você não ficar sonhando com uma vida que você acha que é perfeita e muitas vezes não é, e geralmente não é, tá? E você esqueça de viver o agora, tá? Porque assim, às vezes a gente fica tanto almejando, porque amanhã eu vou fazer tal coisa, porque daqui a tantos anos eu vou ter alcançado isso e aquilo, e a gente esquece de viver o presente. Então, tome muito cuidado para você não deixar de aproveitar o que você está vivendo agora. Eu sei, muitas pessoas estão passando por situações muito difíceis nesse momento e realmente cada um tem a sua história, cada um tem a sua batalha, a sua luta. Mas eu digo assim, aproveitar nos pequenos momentos. É aquele clichê, né, de os detalhes, mas realmente quando você começa a viver a sua vida e começa a enxergar a beleza no ordinário, muitas coisas começam a mudar e você começa a se fazer muito mais presente, ter muito mais consciência daquilo que está acontecendo na sua vida agora e você automaticamente dá mais valor para isso. Um exemplo, né, que eu gosto de dar é todo final de tarde aqui no meu escritório eu tenho a vista maravilhosa das árvores no fundo aqui e eu consigo ver o pôr do sol. Então todas as tardes, desde que não esteja chovendo, eu consigo admirar o pôr do sol e eu sempre fui uma pessoa que sempre amou muito o céu. E aqui fica um pôr do sol maravilhoso, então todo final de tarde ali, umas 5h30, 6 horas eu tô sentada aqui e eu consigo olhar, então justamente para esse vão que tem aqui e eu consigo enxergar, né, esse pôr do sol, às vezes é rosa, às vezes é laranja, enfim. Então isso faz parte da minha rotina e me traz como se fosse um respiro no meu dia, sabe? Então se você consegue prestar atenção nesses detalhes da sua rotina, eu garanto para você que a sua vida ela vai mudar. Aos poucos, tá? Porque eu sei que hoje a gente tem muita pressa, né? Porque eu quero tudo pra ontem, a gente quer tudo pra ontem, mas as coisas não funcionam assim. Então comece a construir esses hábitos de pouquinho em pouquinho, dia após dia, e vocês vão ver que a sua percepção e a sua gratidão pela vida, ela vai aumentar gradativamente. Bom, e basicamente é por causa de tudo isso em relação ao Instagram e a mostrar vidas supostamente perfeitas que eu pego o bode do Instagram muito fácil. Volta e meia tá tudo certo, eu tô lá postando as minhas coisas, inclusive se você não me segue, me siga lá, mas saiba que muitas vezes eu acabo sumindo um pouco do Instagram, porque que nem eu falei, eu pego o bode do Instagram. Aí eu vejo as pessoas postando, daí eu fico, mas isso não é 100% verdade. Daí eu começo a ficar nervosa, eu começo a ficar irritada e falo, não, é um momento em que eu preciso parar, eu preciso respirar e não, as redes sociais não estão me fazendo bem neste momento. E é por isso que de certa maneira eu acabei migrando para o YouTube, porque aqui eu posso falar com mais abertura e mais tranquilidade desse tipo de assunto.
Então, agora eu quero falar pra você uma coisa, o foco da sua vida é você, tá? Não fique comparando a sua vida e não viva e não queira viver o que o outro vive. De novo, eu sei que as inspirações elas são importantes para você ter objetivos, mas não queira viver a vida do outro. Afinal, a gente não sabe o que o outro está vivendo, porque a gente sabe uma parcela da vida dele, então tome muito cuidado. Então, foque no que você quer. Foque naquilo que você está buscando. E antes de você decidir qualquer coisa muito importante, faça essas 3 perguntas. A primeira pergunta, então, é: isso faz sentido para essa fase da minha vida? Então, para isso que eu estou vivendo agora, será que faz sentido mesmo eu querer tal coisa? Vamos falar de coisas materiais. Então, eu quero muito trocar de celular. Será que precisa mesmo? Ou será que eu só estou seguindo? É uma fase da minha vida em que eu preciso de verdade? Eu não estou precisando segurar um pouco de dinheiro? Então, pare e pense antes de você tomar qualquer decisão, né? Reflita muito bem, pare, tenha seu tempo e reflita, certo? E a segunda pergunta, eu acho ela bem interessante, que é: isso que eu quero hoje reflete quem sou eu mesmo ou é algo do passado? Porque querendo ou não, vai passando os anos e a gente vai mudando, a gente vai evoluindo. E muitas vezes o que antes era um sonho para você, hoje já não faz mais tanto sentido. Então se faça essa pergunta: o que eu quero hoje realmente condiz com quem eu estou na fase que eu estou vivendo hoje, com quem eu sou hoje? Se não, a resposta é muito simples, né? Então pare e reflita também isso hoje, se você não está tentando viver aquilo que você era no passado, que muitas vezes não precisa voltar, né? E a mais importante, que eu acho muito interessante também de pensar, é: eu faria isso, eu decidiria por este caminho se não tivesse ninguém me olhando? Porque, convenhamos, tem muitas vezes que a gente acaba decidindo e acaba fazendo coisas porque as pessoas elas estão nos observando em volta, ou você fica pensando: nossa, mas se eu optar por isso, o que fulano vai pensar? Mas se eu fizer aquilo, o que ciclano vai pensar? Gente, não se importe com o que os outros vão pensar. Eu tive experiências na família durante muito tempo em que eu ficava muito preocupada, né? Não, vou tentar escutar determinado tipo de coisa simples, tá? Eu vou escutar determinado tipo de música para tentar me enturmar ali com o pessoal, né? Quando eu era mais nova, eu acabava fazendo isso. E no fundo, gente, ninguém liga pra você, assim. Então, tipo, se ninguém liga, se você não vai se enturmar, se as pessoas talvez não gostem de você, não adianta você tentar se encaixar num lugar que não é seu, entendeu? Então, por isso que eu digo, saiba muito bem quem você é, defina muito bem a sua identidade, porque não adianta você querer ficar ali forçando, às vezes, certas situações que não é pra acontecer. Então, por isso que eu digo, o foco é você. O que você gosta, o que você quer, qual é a fase da sua vida. Então, foque muito nisso. Não se importe, não ligue para o que os outros vão achar, para o que os outros vão pensar. Porque, afinal, assim, bem lá no fundo mesmo, ninguém liga. Ninguém tá nem aí. Então, viva a sua vida, se preocupe menos também com os outros. Se os outros tomaram certa decisão, é a decisão deles. Então, assim, foque em você. Aqui a dica do vídeo realmente é: foque em você, não no que os outros vão pensar e muito menos no que você vai pensar do que os outros estão fazendo. Gente, não ligue, viva a sua vida. Então, depois desse vídeo, eu quero te fazer um convite. Volte nas 3 perguntas dali atrás que eu mostrei pra vocês, que eu falei pra vocês. E até se for melhor, né, se você se adapta melhor, escreva. Né? Sente, reflita. Às vezes você está passando por uma situação na sua vida em que você está precisando tomar certas decisões, principalmente agora no começo do ano, né? Então senta, reflita, escreva, né? Veja se isso faz sentido, se não faz. Enfim, te convido realmente a pegar essas perguntas e refletir agora na sua vida. Pare um pouquinho, deixa o celular um pouquinho de lado e comece a prestar atenção em você, certo? E eu vou terminar esse vídeo falando uma coisa, que a vida, ela não é uma corrida, tá? E você não precisa chegar no mesmo lugar que todo mundo. Diferente da Fórmula 1, que eles têm um objetivo, né, gente? Esse assunto para outro vídeo. Como vocês sabem, eu gosto de carro, eu gosto de automobilismo, então fica mais fácil fazer essas comparações. Mas a vida, ela não é uma corrida de Fórmula 1, tá? Cada um tem seu tempo, cada um tem sua vida, cada um tem as suas limitações, e é muito importante saber que nós temos limitações. Cada um tem os seus pontos fortes também, porque a gente sabe que cada um tem as suas aptidões, né? Melhores para certas coisas e ruins para certas outras coisas. Então, entenda isso. Você não precisa chegar no mesmo lugar que todo mundo, tá? Afinal, você não sabe onde é que fulano quer chegar. Então, por isso que eu digo, o foco é você, aonde você quer chegar, certo? Eu me despeço por aqui. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a refletir um pouco mais sobre a sua vida e para você entender o quão importante é você refletir
sobre quem você é, sobre a sua identidade, aquilo que você almeja e aquilo que você deseja. Então, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!